Essa cliente pediu para mudar as sobrancelhas no retoque da micropigmentação. E deixa eu te contar o que foi que aconteceu. Ela chegou para fazer a micropigmentação com as sobrancelhas afinadas, principalmente no ponto alto, e essa característica deixa o olhar com um aspecto decaído. Eu analisei e percebi que tinha alguns pelinhos crescendo nessa região. Então, o que eu fiz? Expliquei para ela que a gente precisaria deixar esses pelinhos crescerem, mas ela quis fazer a micro mesmo assim. Então, o que a gente combinou? Que eu iria desenhar o ponto alto que estava faltando naquela espessura de sobrancelha. E a minha cliente também não era acostumada a utilizar maquiagem no dia a dia ou fazer a sobrancelha com rena ou tintura. Então, ela era acostumada a ver a sobrancelha dela de uma forma mais clara, mais apagada. Então, a gente decidiu combinar duas técnicas. O fio a fio no início da sobrancelha e do ponto alto pro final fazer um esfumado para dar uma leve marcadinha. Porque ela também veio com essa proposta de ter uma sobrancelha mais marcada. E eu segui o que a gente conversou. Esse foi o resultado. Eu senti que as sobrancelhas ficaram muito mais harmônicas. Logo que ela se olhou no espelho, ela gostou, mas se estranhou um pouco, porque ela não estava acostumada a ver aquele desenho nas sobrancelhas dela. E aí, o que a gente combinou? A gente combinou que ela não iria tirar nenhum pelinho até ela voltar pro retoque, porque eu queria ver como que essa sobrancelha iria crescer. E ela voltou assim. Só que o que mais me surpreendeu foi que ela pediu pra eu deixar as sobrancelhas dela mais grossas e mais marcadas também. Agora eu quero que vocês comparem essas duas fotos. A gente consegue perceber que a sobrancelha tá um pouquinho mais desenhada. Claro que tem o crescimento de pelos ao redor. E eu gostei bastante do resultado desse pigmento, porque ele combinou muito bem com a cor do pelo e da pele dela. Essa sobrancelha que ela voltou pro retoque, eu gostei. Eu faria poucos ajustes se ela quisesse manter essa proposta natural. Só que como ela me pediu uma sobrancelha mais definida e mais grossa também, porque ela viu que os pelinhos dela cresciam mais, então eu ajustei esse desenho. Dessa vez eu não fiz o fio a fio, porque ela sentiu que o começo das sobrancelhas dela estavam muito clarinhos, então eu esfumei toda a sobrancelha, prezando por manter o início mais claro, mas mais definido do que quando ela chegou. E esse é o pós imediato. E por isso que é tão importante a gente fazer o retoque na micropigmentação, porque o mais comum de acontecer é no primeiro momento que a cliente se olha, ela se estranha um pouco, mas durante o mês de cicatrização, ela vai se olhando no espelho, vai se acostumando e até considera outras coisas que antes ela nem imaginava, que é o caso dessa cliente, que ela não imaginava que ia gostar de sobrancelhas mais grossas e foi o que ela pediu. E assim, sinceramente, quando ela deitou na minha maca e eu vi as sobrancelhas dela, eu já imaginei que os pelinhos cresceriam e ficaria lindo esse desenho que ficou o desenho final. Só que como ela tava se sentindo insegura e ela tinha muito medo de ficar com a sobrancelha escura e grossa demais, se eu tivesse feito isso de largada lá na primeira sessão, ela não iria gostar, ela iria ficar se estranhando muito. Então, eu preferi ir aos poucos, fazer um desenho ainda assim harmônico, mas um pouquinho mais fino do que as sobrancelhas naturalmente poderiam ser, para que ela se olhasse de maneira diferente, se gostasse, e foi o que aconteceu. Claro, ela poderia ter voltado e a gente fazer o retoque nesse mesmo formato, que iria ficar lindo também. Porque mais importante do que seguir um padrão, acho mais importante que isso, o gosto pessoal da cliente, e a cliente se olhar no espelho e se reconhecer. Por isso, toda cliente que chega para fazer, principalmente a micropigmentação, que é algo que fica por bastante tempo na pele, eu converso, analiso os gostos pessoais, as características, porque tem o que a gente pode fazer, tem o que a cliente gostaria de fazer. O objetivo é encontrar um equilíbrio para que o resultado fique harmônico e a cliente se ame quando ela se olhar no espelho. Agora eu falo sério, esse é o resultado cicatrizado. Valeu ou não valeu a pena a gente mudar o formato no retoque? Eu particularmente amei.